Nós temos vivido assim, uns dias muito, assim, coisa que eu não vi há muito tempo, em toda a minha vida, talvez, nós estamos vivendo agora, né? E agora o assunto talvez seja a questão da vacina. E eu fiquei tão assustado há alguns dias, estava compartilhando com os irmãos hoje pela manhã, que alguém fez um estudo, né, comparando e dizendo que a vacina é o sinal da besta, né? Aí eu fiquei pensando, né, qual besta que fez esse estudo, né? Qual besta que fez esse estudo, né? Na verdade, amados, quando nós olhamos na palavra, a palavra de Deus diz que chegará um tempo, né, onde as pessoas receberão o sinal da besta, mas a palavra de Deus diz que isso é uma atitude voluntária, é uma decisão que a pessoa toma, né? Não é que alguém vai obrigá-la a receber, porque nós somos guardados pelo Senhor. Né? Besta nenhuma nos tocará. Né? Besta nenhuma nos tocará. Então, eu estava vendo com os irmãos, por exemplo, Marcos, capítulo 16, verso de número 18, dentre várias coisas que a Bíblia nos fala ali, a Bíblia diz, se alguma coisa mortífera você beber, não te fará dano algum. Se tiver algum dano mortífero, amado, você vai estar, né, nesses próximos dias, permanecer em oração. Quando chegar a sua vez de tomar a vacina, vai tomar a vacina em nome de Jesus. Se tiver alguma coisa mortífera, Deus vai repreender e não vai te fazer nenhum mal. Né? E essa palavra confirma de Marcos capítulo 16, verso 18, ela é confirmada também em Lucas capítulo 10, verso 19, quando os discípulos voltam, né, após um trabalho missionário que eles realizaram, né, o Senhor reafirma essa palavra lá em Lucas 10, 19, o que ele disse, o que está escrito em Marcos capítulo 16, verso de número 18. Né? Vamos orar. Nesse momento nós vamos ler a palavra do Senhor para a nossa meditação nesta noite. Mas antes de... Vamos ler a palavra, né? Nós vamos ler a palavra, depois nós vamos ter um momento de oração intercessória. Estava perguntando também para os irmãos, hoje pela manhã, a respeito da saúde do pastor Daniel, né? Pastor Daniel é pai do nosso irmão Gleison, né, que está também acometido dessa enfermidade, está internado, né? E também orar pela irmã Sandra. Ela é uma senhora que serve ao Senhor, está morando agora lá em Nova Lacerda, também foi acometida e não está muito bem de saúde. Então nós vamos ler a palavra e logo em seguida nós vamos ter um momento então de oração intercessória. Eu quero convidar, amados irmãos, para que você abra a palavra do Senhor, tá? Em João, no Evangelho segundo escreve João, no capítulo 15, verso de 1 ao verso de número 8. Nós queremos meditar hoje à noite, amados, sobre uma vida frutífera, né? Uma vida frutífera. O que nós precisamos fazer para termos uma vida frutífera, né? O que nós precisamos fazer para que nós não tenhamos uma vida estéril, mas que sejamos produtivos, né? Que sejamos frutíferos na presença do Senhor. Abra então a sua Bíblia, João 15, né? Você pode nos acompanhar, está exposto o texto aí, você pode nos acompanhar. Eu vou ler aqui para que nós possamos talvez ler junto, né? Assim diz a palavra do Senhor. Palavra do Senhor Jesus, né? Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor, ou viticultor. Todo ramo que
estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém, amados? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, essa ideia de comparar o crente em Jesus como videira, como outras comparações que vemos na palavra do Senhor, nós vemos isso vem lá desde o início. Já no livro de Gênesis, lá no capítulo de número 49, quando chegados os dias em que Jacó, ele percebe, ele entende que é chegada a hora dele deixar essa vida, ele reúne seus filhos. E aí ele reúne os seus filhos e ele começa a abençoar a cada um dos seus filhos. Ele começa a abençoar a cada um deles. E quando chega a vez de José, eu quero aqui destacar, para que a gente comece a entender o que nós queremos dizer e trazer para o coração dos amados irmãos nessa noite. Nós lemos assim, amados irmãos, a partir do verso de número 22, né, quando José, então, chega à presença de Jacó para ser abençoado, a Bíblia, a palavra do Senhor, declara que Jacó, ele usa as seguintes palavras para abençoar o seu filho. E essa bênção, ela é entendida muitas vezes como algo profético. Ela é profética também, porque está também olhando para o futuro. Mas essa bênção que Jacó abençoa a José, ela está ligada ao passado, está ligado também ao presente, e está ligado também ao futuro. E quando José, então, é abençoado pelo seu pai, a palavra de Deus diz que José é um ramo frutífero. José, a Bíblia diz que José, ele não será um ramo frutífero. Veja bem, amados irmãos, quando lemos na palavra do Senhor, não está de maneira clara, né? Não temos assim de uma maneira literal, mas nós podemos entender, porque em outros momentos os discípulos não entendendo o que Jesus queria dizer, e aqui nós lemos que quando não temos essa colocação, essa pergunta
dos discípulos pedindo a Jesus que os limpasse. Jesus diz: olha, vós já estáis limpos. Então, amado, aquele que está em Cristo, ele já está limpo, ele já está preparado, ele já está condicionado para viver uma vida frutífera. Não é algo para o futuro apenas, mas é algo para o presente. Mas o que nós não podemos esquecer, meus amados irmãos, que o nosso passado, o nosso presente, nos projeta para o futuro. O nosso passado, o nosso presente, já indica como será o nosso futuro. O nosso hoje já diz muito para você, para mim, como será o seu amanhã. O seu amanhã não depende tanto de Deus. O seu amanhã não depende tanto de circunstância. O seu amanhã não depende tanto de outras pessoas. O nosso amanhã depende em grande parte da forma como eu e você vivemos o nosso passado e estamos vivendo também o nosso presente. Isso nos projeta o nosso futuro. Nós já podemos deslumbrar um futuro de bênção, um futuro abençoado, quando a pessoa já entendeu a palavra que ele já está limpo. Ele já está limpo, né? Aí a palavra do Senhor nos afirma. A palavra de Deus diz que José, quando recebe a oração do seu pai, a palavra de Deus diz: José é um ramo frutífero. Um ramo frutífero. Então, amado, o que nós podemos estar aprendendo é que se eu estou em Cristo, eu já estou possibilitado, eu já estou condicionado a ter uma vida frutífera, a ter uma vida abençoada, a ser bem-sucedido no nosso projeto, naquilo que nós queremos alcançar, naquilo que nós queremos fazer. Quando José, ele recebe essa bênção, Jacó já conhecia a vida do seu filho. Ah, pastor, mas todo pai conhece a vida do seu filho. Não, amado, não, José era diferente. José viveu tanto tempo longe do seu pai, separado da sua família. Mas mesmo distante, a distância não pode impedir a boa mão de Deus cuidando de José, sustentando José, guardando José. Então, amado, se eu estou em Cristo, não preciso ficar preocupado com alguma coisa que pode me causar dano, porque eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. E Ele é suficiente para nos guardar e nos livrar de todo mal. Ele é suficiente. Se Jesus não é suficiente, então, amado, a nossa fé é vã, a nossa adoração é vã, a nossa oração é vã, mas a nossa adoração, a nossa oração, o nosso culto não é em vão, porque Deus está presente aqui nesse lugar. Ele diz: José é um fruto, José é um ramo frutífero junto à fonte. Você está com a vida junto à fonte? Você está junto à fonte? Jesus, ele declara: eu sou a videira verdadeira. Se ele declara que ele é a videira verdadeira, então ele está dizendo para os discípulos: cuidado, que há outros tipos de videira por aí, com aparência de ser verdadeira, mas eu sou a videira verdadeira. Alguém em algum outro lugar pode querer se manifestar também dizendo que pode fazer alguma coisa por você, mas nós sabemos que nós estamos plantados junto à fonte, e a palavra do Senhor diz que os galhos de José se estendiam sobre o muro.
se estendia sobre o muro. Era algo que ninguém podia segurar. Era algo que ninguém podia reter. Você consegue reter o crescimento de uma árvore? Você consegue reter, né? Muitas vezes você poda uma árvore, né? Aí daqui a pouco você tem que podar novamente, porque a tendência da árvore é se expandir. A tendência natural da árvore é espalhar. E assim, amado, quando nós estamos em Cristo, também a nossa tendência natural é espalhar, é estender, é ficar cada dia, né? Não é estender só da forma física, né? A gente tem que ter cuidado, né? Com alguns excessos, mas estender na vida em vários outros aspectos. E a Bíblia continua a nos dizer, né? Flechas lhe causam amargura e aborrecimento. Quanto aborrecimento, José, ele atravessou na vida até chegar governador, até se tornar grande. Quanto aborrecimento aquele homem teve na vida. Ah, pastor, eu passo por tanto aborrecimento. Você não é a única, minha amada. Você não é o único, meu amado. A Bíblia diz que José, né? José, esse homem de Deus, né? Flechas lhe causam, é algo que está também no presente. José, quanta flecha, né? Quantas coisas aconteceu na vida de José, para desestimular José, para desanimar José, para tirar José do propósito de estar na presença do Senhor. Há coisas, amado, que se levantam contra a minha, contra a sua vida, para nos tirar do caminho do Senhor, para nos tirar da presença do Senhor. Coisa que pode nos levar distante, né, de estar cumprido a vontade do Senhor, o propósito do Senhor para a nossa vida. Esse homem, a palavra de Deus diz, flechas lhe causam amargura e aborrecimento. Aborrecimento, amargura. Quanta coisa, amado, vem para amargar a nossa alma. Quanta coisa acontece para nos causar amargura. E se a gente não cuidar, de repente você é um homem que vai levar uma vida cheia de amargura, cheia de ressentimento. E aí não pode ser uma árvore frutífera, não pode ser uma árvore abençoada. A palavra do Senhor diz que o Senhor poda o galho quando ele não está bem. Quando ele está com problema, a Bíblia diz que ele poda. Né? Você tem lá uma árvore, uma planta que você gosta muito, que você valoriza muito, que você ama muito. Mas de vez em quando você sabe que precisa podar aquela planta, para que ela possa novamente respirar, para que novamente ela possa voltar a produzir. A Bíblia diz que ele poda. Continua na bênção de Jacó sobre a vida de José, né? Flechas lhe causam amargura e aborrecimento. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Veja bem outra coisa que nos diz a palavra do Senhor. José passou por tanta experiência de amargura que podia aborrecer a sua alma. Ah, eu estou aborrecido, não vou na igreja. Ah, eu estou aborrecido com o irmão, com a irmã, não vou na igreja hoje. Sai desse pensamento, meu irmão. Isso não é de Deus. Isso não provém do Senhor. Provém do inimigo da nossa alma, que luta para nos tirar do propósito, para nos tirar da presença do Senhor. Aí, amado, veja bem,
né, esse homem, a Bíblia diz que ele passa por experiência de amargura, por experiência de aborrecimento, porém o seu arco permanece firme. Permaneça firme, meu amado. Mesmo diante da mais dura adversidade, mesmo diante da mais terrível problema, permaneça firme. Não desanime, para que você tenha uma vida frutífera. É preciso permanecer. Hoje as pessoas, elas são levadas a não permanecer. Elas não conseguem permanecer. Começa um curso na faculdade, não permanece. Começa um relacionamento, não permanece. Começa num trabalho, não permanece. Vão constantemente trocando, alternando, mudança após outra mudança, sem permanecer em nada, sem firmar em nada. A sua vida parece tão frágil, a sua vida parece tão sem sentido, que nada a anima a ficar firme. Qualquer coisa ela quer desistir, qualquer coisa ela quer parar. Todos esses homens, amados, que tiveram uma vida frutífera, eles pagaram um alto preço. E nós cantamos muitas vezes no nossos cultos: sei que foi pago um alto preço, para que eu e você estivéssemos aqui nesta noite adorando ao Senhor. Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário. Se Ele não pagasse aquele alto preço na cruz do Calvário, eu e você não estaríamos aqui. Mas eu e você estamos aqui, porque eu sei que para a minha salvação foi pago um alto preço, preço de sangue na cruz do Calvário. E você vai desprezar? Você vai desvalorizar tudo que Jesus fez na cruz por causa de um problema, por causa de uma luta, por causa de uma dificuldade? Quem não tem luta? Quem não tem dificuldade? Quem não passa por problema? Mas a palavra do Senhor diz que esse homem passou por amargura, por aborrecimento, porém ele permaneceu firme, os seus braços sempre ativos. Ao contrário de ativo, é passivo. Tem muita gente que muitas vezes ela se torna passiva facilmente. Facilmente ela para, ela é passiva, as coisas vão acontecendo, ela está parada por causa de alguma coisa, por causa de algum problema, por causa de alguma situação. Mas a palavra de Deus diz que esse homem, chamado José, cuja vida estava plantada, cuja vida estava firmada junto à fonte, ele não dava bola para problema, não dava bola para amargura, não dava bola para aborrecimento, porque eu sei quem morreu na cruz para me salvar. Não foi o irmão José, não foi irmã Maria, mas foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para Ele e por Ele eu estou aqui, chova pau, chova pedra, com dengue, sem dengue, né? Embora que muitas vezes sou dengoso, né, Madazinha, né? Mas não importa, eu estarei aqui. A palavra de Deus diz aqui, amado, Salmo de número 1, verso de número 3, o justo é como árvore plantada junto à corrente de águas. O justo é plantado junto à corrente de águas. E nós não estamos plantados, amado, em uma fonte qualquer. Por isso Jesus disse: eu sou a videira verdadeira.
Quem está firmado em mim vai dar muito fruto, vai ser abençoado. A bênção do Senhor o acompanhará, porque a poderosa mão do Deus de Jacó está sobre a sua vida, de manhã, de tarde, de noite, com chuva, sem chuva, no deserto, na cidade, no avião, no ônibus, no trabalho, em casa ou em qualquer lugar. Eis que estarei convosco todos os dias, não te deixarei, nem te desampararei. Eu estou plantado junto à corrente de água, e a palavra de Deus diz que esse justo que está plantado junto, né, à corrente de água, ele dá fruto no tempo certo. O fruto não vacila, o fruto não falha. É certo que no tempo certo, esse homem, essa mulher, cuja vida está plantada junto à corrente de água, vai dar fruto para a honra e glória do nome do Senhor. Porque para isso nós fomos criados, para isso nós existimos. A Bíblia diz que ele dá fruto no tempo certo, ele não dá fruto no tempo errado. Fruto que dá no tempo errado não serve para nos alimentar, mas o fruto que é dado no tempo certo é abençoado, nos faz bem e nos alimenta. A Bíblia diz que o justo é assim, ele está plantado, ele dá fruto no tempo certo. Interessante que a palavra do Senhor continua dizendo no Salmo 1, verso 3, cujas folhas não murcham. Quando alguma planta está murchando, você começa a temer. Eu acho que essa planta vai morrer. Alguma doença, alguma praga atacou essa planta. Por quê, mulher? Porque olha aí, as folhas estão murchando. A Bíblia diz que aquele que está na presença do Senhor, ele é como árvore frutífera, que dá o fruto na estação própria, as suas folhas não murcham, mas o Senhor renova essas folhas cada manhã, Ele dá vida a cada manhã para essa folha. Os velhos cansarão, mas aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Aqueles que esperam no Senhor, não espere na religião, não espere na igreja, espere no Senhor Jesus, que Ele nunca falha, Ele nunca falhará. E a Bíblia continua a nos dizer, Ele dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e Ele é próspero em tudo o que faz. Ele não é próspero apenas em alguns aspectos da sua vida. A Bíblia diz que Ele é próspero, Ele é abençoado, Ele é bem-sucedido, em tudo que Ele coloca a mão, prospera. Em tudo que Ele coloca, sabe por quê? Que aquilo que eu e você coloca a mão prospera, porque a gente sempre ora. Algum irmão chega aqui e fala, pastor, eu comprei um carro, né? Vai lá orar, porque a gente ora. Né? A gente ora pedindo a bênção de Deus sobre aquela planta, sobre a criação, sobre a empresa, sobre a nossa casa, sobre nossos filhos, sobre a nossa família. Então a Bíblia está dizendo, amado, que assim foi com José. Quando lemos na palavra de Deus, amado, por isso eu disse que a oração de Jacó sobre José não era apenas algo profético visando o futuro, mas ele já podia olhar para o passado de José. Olha esse homem, como ele tem sido abençoado até agora. Se ele permanecer firme na mão do poderoso de Jacó, ele terá um futuro abençoado, ele terá também um presente abençoado. Todos os seus dias serão abençoados sobre a terra. A Bíblia diz, amado, lá em Gênesis 39, verso de número 23, José estava preso. E aí um dia, não sei se foi um dia, né? Mas um momento, o carcereiro, aquele que cuidava dos presos, alguma coisa chamou a atenção dele. Veja bem, amado, quando o crente em Cristo tem uma vida frutífera,
ele não precisa nem ficar por aí espalhando para todo mundo, porque o mundo vai ver. As pessoas vão perceber que essa pessoa é diferente. Essa pessoa tem algo especial na vida dela, porque ela prospera em tudo. Tudo que ela faz dá certo. A minha vida só dá errado. As coisas vão sempre andando para trás, e ele vai para frente, ele está crescendo, está abençoado. O que acontece com esse homem? O que ele tem que eu não tenho? Nós temos o Espírito Santo do Senhor. Nós temos o Espírito Santo do Senhor. Não temos dólar, não temos real, mas nós temos algo que é muito mais valoroso do que dólar, que é a presença do Espírito Santo do Senhor. E a Bíblia diz, amado, que esse homem, o carcereiro, lá, Gênesis 39, verso de número 23, um dia algo chamou a atenção na vida dele. E por causa daquilo que chamou a atenção do carcereiro, ele tomou uma decisão. E naquele dia, a partir daquele dia, a palavra de Deus diz que ele colocou tudo que ele tinha debaixo da sua responsabilidade, ele coloca na mão de José para administrar. Por quê? Porque ele não é bobo. Eu não vou colocar, os meus patrimônios, eu não vou colocar a minha vida em algo que não vai dar certo. Eu não vou colocar a minha vida na mão de alguma coisa que não dá resultado, mas servir ao Senhor dá resultado. Servir ao Senhor, Ele só tem bênção para nos abençoar. Muitas vezes não é como eu quero, muitas vezes não é como eu penso, muitas vezes não é como eu desejo, mas nós estamos debaixo da vontade do Senhor. E uma coisa que nós sempre fazemos é quando nós lembramos da oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Eu não estou entendendo, eu estou orando, estou pedindo, não estou entendendo, mas que seja feita a tua vontade aqui na minha casa como é feita no céu. E eu tenho certeza que em breve Deus vai revelar o que Ele tem para a sua vida. Aquele homem, ele coloca, Ele coloca o cárcere, os prisioneiros, então, na mão de José. Por que ele coloca? Porque a palavra do Senhor diz: o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Veja bem, o Senhor estava com José. Você tem certeza que o Senhor está com você? Você tem certeza que o Senhor está com você? O Deus de José é o teu Deus. E Ele continua o mesmo. Assim como abençoou a José, Ele vai continuar abençoando a sua casa, a sua vida e a sua família. Mas você precisa permanecer. Permanecer na presença do Senhor. Você precisa ser firme e constante na presença do Senhor. Não adianta um dia querer, outro dia não querer. Não adianta um dia querer fazer, outro dia você não quer fazer. A Bíblia diz que o Senhor dava bom êxito a José em tudo o que ele colocava a mão para realizar. Salmo de número 125, verso de número 1. Os que confiam no Senhor, são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Permanecer, não por um dia, não por uma semana, não por um mês, não por um ano. Permaneça para sempre, se você quer ser abençoado. Permanece para sempre. Quando a palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, que não pode ser abalado, certamente não está escrito, mas fala de problema, mas certamente fala de fenômenos que podem abalar aqueles montes.
Mas aqueles montes não são abalados, porque a presença do Senhor está naquele lugar. Se eu tenho certeza que a presença de Deus está na minha vida, eu declaro, não no meu nome, mas no nome de Jesus, aconteça o que acontecer, você nunca será abalado. Você nunca será abalado. Problema vem, problema vai, mas o Senhor nos faz mais do que vencedor. Veja bem, amado irmão, nós temos enfatizado aqui a questão do permanecer. Veja bem, amado João, esse texto que nós lemos de João 15, verso aí de 1 ao verso de número 8, você vai encontrar 8 vezes o verbo permanecer. Jesus fala, vós sois o ramo, mas você precisa permanecer. Eu sou a videira verdadeira, mas você tem que permanecer. Você vai dar muito fruto, mas você tem que permanecer. 8 vezes a palavra, o verbo permanecer aparece. Só no verso 4 já temos 4 vezes o verbo permanecer. Isso está aí claro e evidente, amado, para que eu e você entendamos. Se queremos viver uma vida frutífera, é necessário permanecer firme e constante na presença do Senhor. Veja bem um exemplo. A Bíblia diz lá a história de Gideão, lá em Juízes capítulo 6. Mas eu quero aqui, olhar para um texto, apenas um verso da palavra de Deus. Juízes capítulo 6, verso de número 11. A Bíblia diz que quando o Senhor, Ele aparece a Gideão, onde Gideão estava? Aonde Gideão estava? A Bíblia diz antes que por causa dos amalequitas, por causa dos midianitas, os homens fizeram para si covas, cavernas, buracos, para entrar, com medo do inimigo, com medo da morte. Não adianta, amado. Se em nome de Jesus está repreendido. Se você não vem na igreja porque, coronavírus pode te pegar. Se você estiver na fila do banco, no mercado, na praia, no avião, no ônibus, quem vai te guardar? O mesmo Deus que te guarda aqui é o Deus que te guarda lá. Ele me guardará. Veja bem, amado. A Bíblia diz então que os homens desapareceram. Os homens desanimaram. Os homens fugiram. Os homens sumiram por causa dos amalequitas, medo da morte. Mas a Bíblia diz que quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele estava lá trabalhando. Ele estava lá malhando trigo para sustento dele e da sua família. Uma das maiores loucuras que eu vi acontecer nesse tempo é falar, que alguns tipos de trabalho não é essencial, que academia não é essencial, que fazer trabalho de diarista não é essencial. Não é essencial para você, mas para aquele que trabalha e depende do salário, é essencial. Se ele não trabalhar, quem vai colocar o pão na mesa dele? Não sei o que, não é essencial. Não sei o que, não é essencial. O homem vender o espetinho lá na esquina não pode, porque não é essencial. Mas para você não é, mas para ele é. Esse homem também estava com medo da morte, mas ele permaneceu mesmo diante do perigo da morte. Ele não parou, ele não desanimou, ele permaneceu firme na presença do Senhor.
E Deus viu a coragem daquele homem. Deus viu a valentia daquele homem. Até que quando o Senhor aparece para Gideão e o saúda dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele entendeu, esse anjo está debochando Deus? Esse anjo está zoando com a minha cara? Não, amado, o Senhor, Ele olha para o nosso coração e vê que mesmo diante do medo, você permanece firme na presença do Senhor. Permanece firme. Esse homem, ele permaneceu firme, ele permaneceu ali malhando trigo, porque ele tinha consciência da sua responsabilidade. Voltando ao texto de João 15, nós podemos ter uma vida frutífera, porque o Senhor nos faz frutíferos. O Senhor nos faz frutífero. Mas a Bíblia diz, é preciso estar ligado à videira verdadeira. A videira verdadeira. Não é uma videira qualquer. A videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. A videira não é Maria. Não é o padre, não é o pastor, não é a religião. A videira verdadeira é Cristo. Se você deseja viver uma vida frutífera, se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas do passado já passaram, já foram. Eis que tudo se fez novo agora em Cristo. A Bíblia diz, está ligado à videira verdadeira. E quando nós estamos ligados à videira verdadeira, quando o ramo está ligado à videira verdadeira, há alguns momentos na vida que o Senhor olha para a minha vida e diz: olha, você precisa passar por uma podinha, viu, minha filha? Aí eu fico olhando, né? Ou pensando, matutando. Se o galho, na hora da poda, deve doer nele, não deve? A gente não tem capacidade de ouvir, mas deve doer no galho. Porque o agricultor, ele sabe. Eu estava lá na casa do nosso irmão, no início do mês passado, visitando a nossa congregação lá na Gleba, Guaporé. Aí ele tem lá uma parreira. Aí eu disse: irmão, quando que essa parreira vai começar a florescer? Não era a época dela começar a florescer. Ele diz: olha, ela está meio assim, né, sem flor, porque eu esqueci de podar. Muito galho, muito barulho, muita coisa. E aí muitas vezes o Senhor olha para a minha vida e fala: filho, vem cá, eu vou podar você aí, tá bom? Aí muitas vezes a poda não é bom, amado. A poda não é agradável, né? Eu acho que o galho não gosta de ser podado. E muitas vezes até a gente olha para a árvore e fala: para que podar, meu bem? Para que podar? Deixa a coitadinha do jeito que está. Mas não, precisa podar, porque se não podar, não vai produzir. Para produzir precisa podar, precisa limpar. Então há momentos que Deus olha para a minha vida, ou para a sua vida, e diz: olha, você precisa passar por uma podinha, viu? E a gente não gosta de ser podado, né? Quem gosta de ser podado? Vem alguém dar uma podada na gente, a gente fica assim meio borocochô, meio desanimado, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, né? Porque olha, só fica me podando, né? Ninguém gosta. Mas a Bíblia diz que para o bem da planta o Senhor poda, o Senhor limpa aquele que já está em Cristo. Veja bem, amado, nós não fomos criados para a esterilidade. Quando a esterilidade entra, nos traz grandes confusões, transtorno na nossa vida. Veja bem, alguns casos que eu vou citar para você aqui. Sara. Não sabemos todo o histórico de Sara.
esposa de Abraão. Mas o Senhor havia falado para Abraão de que ele seria grande, que ele seria pai de uma grande nação, que ele seria um homem de muitos filhos. Aquela mulher, a mulher de Abraão, ouvindo essa palavra, ela já começa, talvez na sua mente, a questionar: que negócio é esse? Deus não sabe que eu sou estéril? Não conhecemos o histórico de Sara. Se ela sempre foi estéril, se alguma doença aconteceu com ela que a tornou estéril, mas ela estava estéril. E aí a palavra do Senhor diz que ela não soube conviver com essa esterilidade. Muitas vezes, amado, na minha vida, na sua vida, parece que a gente está vivendo um tempo de esterilidade. De esterilidade. Sara não soube conviver com essa situação. Sara não soube conviver com essa adversidade. E aí, amado, veja bem o que Sara faz, e o seu marido entra também, né, naquela decisão de Sara. Ela concede, ela permite que Agar, a sua empregada, a mulher que era a sua empregada, fosse dada como esposa para Abraão. Mas esse costume, amado, era um costume do povo daquela terra. Aquele costume não era algo que tinha consentimento bíblico. Muitas vezes, amado, quando vem a esterilidade, em algum momento na nossa vida, a gente não sabe conviver. A adversidade vem e a gente não sabe conviver com a adversidade. E aí a gente quer agir do nosso jeito. Sara, ela não consultou ao Senhor, ela não orou ao Senhor, ela não perguntou para Deus: Deus, o que o Senhor acha? O que o Senhor pensa? Eu estou pensando em dar Agar como esposa para Abraão. Mas ela nem ia orar, porque ela sabia a vontade do Senhor, ela conhecia o Senhor, então ela não ousaria a orar dessa maneira. E ela toma a decisão de permitir que Abraão tivesse uma relação com Agar, e nasceu Ismael. Quantos problemas trouxe Ismael para a família de Abraão? E quantos problemas até hoje os filhos de Ismael causam para o povo de Israel. Muitas vezes, amado, alguma atitude errada na nossa vida nos compromete para sempre. Alguma decisão errada nos compromete, não é só hoje, não é só uma semana, compromete todo o nosso futuro. O nosso futuro, a vontade de Deus é que eu e você tenhamos uma vida frutífera e abençoada, uma vida produtiva, mas muitas vezes, amado, por uma decisão errada, tudo se transforma. O dia vira noite, o sol desaparece, a tempestade cai, porque nós causamos a tempestade, muitas vezes por não saber a conviver com as adversidades, com o problema. Essa mulher tomou a decisão errada, o marido dela também entrou de gaiato no navio, nem seguiu ela, não orientaram, não buscaram orientação da parte do Senhor. Aí, amado, veja bem outro exemplo. A nossa irmã Raquel também era estéril. E a Bíblia diz então que Raquel, na sua esterilidade, não entendendo o que estava acontecendo, ela age como uma louca. Ela chega um dia estressada para o seu marido e diz: marido, me dê filho, senão eu vou morrer. Querida e querido, nós precisamos entender
que muitas vezes não adianta. Não adianta. O problema da esterilidade de Raquel não foi causado pelo marido dela. O marido dela não era culpado. Deus tinha algo especial para tratar com Raquel. Certamente com o seu marido também. Mas ela não entendeu. Amado, muitas vezes nós vemos isso dentro da nossa casa. O marido pressionando a mulher pressionando por marido para que resolva alguma coisa que ela não está entendendo. Mas muitas vezes nem ele está, minha amada. E aí é a hora dos dois se dobrar diante do Senhor. Marido, vamos orar. Mulher, vamos orar. Deus vai revelar, Deus vai mostrar o que está acontecendo. Porque você é estéril. Deus fez promessa de bênção. Deus fez promessa para nós, como casal, como família. Por que a bênção não vem? Pare de querer achar culpado, que a minha vida não é abençoada, porque meu marido, né, porque a minha mulher, porque meu cachorro, porque meu papagaio, né? Não, amado, muitas vezes o papagaio não está entendendo, o cachorro também não está entendendo. Raquel não entendia. E ela vem pressionar o seu marido dizendo: dá-me filho, senão eu morrerei. Como se a culpa da esterilidade dela fosse o seu marido. Muitas vezes, amado, nós somos muito precipitados em encontrar culpado na nossa vida quando alguma coisa não está bem. Muitas vezes ninguém é culpado. É algo que Deus permitiu que você esteja passando, minha amada, meu amado, para te ensinar alguma coisa, para te mostrar alguma coisa. Eu não estou entendendo, eu tenho orado tanto por esse problema, né? Eu tenho pedido tanto a Deus para que resolva essa situação. Parece que minha oração é jogada ao vento. Não, amado, não é jogada ao vento, não. O seu trabalho não é vão no Senhor. A sua oração não é vão no Senhor. A sua lágrima que você chora não é vão no Senhor. Deus está recolhendo toda lágrima que você chora e adubando a bênção que Ele vai te mostrar um dia. A nossa lágrima é o adubo que Deus usa para adubar a bênção, para nos abençoar. E aí, amado, veja bem também, a Bíblia diz que Israel se tornou videira inútil. Inútil. Alguém que era útil se tornou inútil. Lá aí a Bíblia diz também, aqui, né, que em Isaías 5, que Israel se tornou uma videira que produz fruto maus, fruto ruim. Amado, José, voltando lá ao caso de José, ele poderia, a partir dessas experiências amargas que ele passou na vida, na mão dos seus irmãos, na mão do seu pai, na mão da sua família, na mão dos seus amigos, José tinha tudo, amado, para a partir dali ser um homem que só produzia fruto ruim, só fruto amargo, mas ele não se deixou levar. A Bíblia diz que Israel se tornou uma videira que produz frutos maus, frutos ruins. Muitas vezes, amado, o problema, ele vem, as dificuldades, as adversidades, e nós precisamos buscar discernimento da parte do Senhor para entender. Enquanto você não entende, não fique procurando culpado, porque Deus, Ele vai no seu tempo. A Bíblia diz que o justo dá fruto no tempo certo. Então, para Deus não tem antes e nem depois, tem o tempo certo. Você pode conferir o que eu falei em Gênesis 16, Gênesis 30, Ezequiel 15 e Isaías 5. Mas vamos seguir adiante. A Bíblia diz: se eu permanecer, eu vou ser frutífero. Veja bem, amado. A Bíblia diz: se você permanecer, eu permanecerei.
Se você permanecer, eu permanecerei. Se você permanecer comigo, eu permanecerei com você. Eu vou estar com você. Eu não te deixarei. Eu não te desampararei. O verbo, como eu já disse, permanecer, do verso 4 ao verso 7, aparece 8 vezes. Deus falando a mesma coisa. Permaneça. Permaneça. Vai passar por poda? Permaneça. Você vai precisar disso? Permaneça. 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 Você quer alcançar uma vida abençoada? Permaneça firme. Você quer alcançar alguma coisa no Senhor? Permaneça. Você quer que algo novo e grandioso aconteça na sua vida? Permaneça. Permaneça. O agricultor, antes, Josué, capítulo 1, verso de número 7. Deus fez várias promessas para Josué, mas no Josué 1, 7, a palavra de Deus diz: não te desvie, para que você seja bem-sucedido. Tanta coisa vem para desviar a nossa atenção, tanta coisa vem para nos desviar do propósito, mas a palavra de Deus diz: não te desvie, porque se você não se desviar, você será bem-sucedido. Você vai alcançar as promessas do Senhor para a sua vida. O agricultor, amado, ele não espera a tempestade passar para semear. Ele não espera. Eu fico assim impressionado quando o homem que plantou, ele sabe que aquele mês, aquela semana é a semana da colheita, né, Márcio? É aquela semana, tem que colher, porque se não colher essa semana pode perder, pode dar prejuízo, pode perder dinheiro. Aí ele vai dizer: olha, tá tempestuoso hoje. Hoje o tempo não está favorável, vou deixar para amanhã. Não, amado. O agricultor não espera a tempestade passar para semear. E o Salmo de número 126. Eu acho interessante o que diz a palavra do Senhor no Salmo de número 126. A Bíblia diz que o semeador saiu para semear. E enquanto ele semeava, vejamos a atitude do semeador. A Bíblia diz que ele semeava com lágrimas. O que fazia esse semeador semear com lágrimas? A palavra não diz, mas a Bíblia diz que ele saiu a semear com lágrimas. E a Bíblia diz, olha só os verbos: andando, chorando e semeando. Ele não parou nem para chorar. É errado parar para chorar? Não, amado, não é errado. Para chorar alguma dor, uma tristeza, uma perda, é natural a gente parar para chorar. Mas você não pode ficar parado a vida inteira chorando. Há momento na vida, como a palavra de Deus mostra, que esse homem, ele sai a semear, andando, chorando e semeando. Ele não parou nem para chorar. Estou chorando, mas estou semeando. Estou indo à frente. Estou batalhando. Estou lutando. Não estou me entregando. Estou malhando o meu trigo. Estou firme na promessa. Estou firme no propósito. Semeando, né? Ele semeia, vai andando, vai semeando, vai chorando, vai semeando, vai andando, vai chorando, e ele vai assim cumprindo o seu propósito. Não é errado parar para chorar. Devemos muitas vezes parar para chorar,
mas você não pode ficar chorando a vida inteira. Ah, eu tenho 50 anos e ainda está chorando porque meu pai abandonou a minha mãe? Tem 40 anos e ainda está chorando porque um dia o pai, né, violentou? Tem 60 anos e ainda está chorando porque quando era adolescente, o meu tio, a minha não sei quem, abusou de mim? Quanto tempo vai ficar chorando? É isso que o diabo quer. Mas o Senhor quer que você, muitas vezes, amado, vai semeando, vai chorando, mas vai andando. Vai semeando, vai chorando, mas vai andando. Eu não vou parar, em nome de Jesus. Só vou parar o dia que Deus mandar eu parar. Eu só vou parar o dia que eu não tiver força. Mas enquanto eu tiver força, saúde, eu vou andando, vou chorando, mas vou semeando. Porque um dia eu sei que em nome de Jesus eu vou colher. Eu vou colher. Eu estou semeando, estou chorando, mas um dia eu me alegrarei novamente. Pode a tristeza durar todo o anoitecer, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Não fica chorando o tempo todo. Já faz 10 anos, 5, não sei quantos anos, chorando. Vai ficar assim a vida inteira? Ah, minha mulher me abandonou. Ontem o moço me cercou lá na rua, anteontem, pedindo uma esmola, e ele disse que a vida dele estava assim, porque minha mulher me abandonou. Eu falei assim, olha o tamanho desse sujeito, né? Um cabra já passou dos 40, né? E chorando, né? Querendo um dinheirinho ali para comprar alguma coisa. Falei, Jesus. Andando, chorando, semeando. Uma vida frutífera alegra a alma e glorifica o nome do Senhor. Salmo de número 126. O semeador que saiu para semear. A Bíblia diz que ele volta um dia com júbilo, com alegria. A tristeza passou, a tempestade passou, o sol da justiça voltou a raiar na minha vida. E eu estou trazendo aqui, apresentando ao meu Senhor o fruto do meu trabalho. Obrigado, Jesus. Eu chorei, eu paguei um alto preço, né? Eu jejuei, eu sofri, eu fui perseguido, eu fui não sei o que mais lá, né? Me amarguraram a alma, aborrecimento eu tive que enfrentar, mas estou aqui firme, servindo ao Deus da minha salvação. E dele eu não vou desistir jamais. Aí a Bíblia, eu estava contando, enquanto eu estava aqui, amado, preparando essa palavra, eu lembro um dia, o Júnior, ele faz parte desse grupo, e temos aqui outros irmãos que fazem parte desse grupo também. Um irmão, ele saiu para fazer um trabalho missionário, no grupo junto com os Gideões. E aquele irmão, eu vou dizer novamente, amado, no bom sentido da palavra, tá? Aquele irmão ficou me atazanando as ideias, vários dias, pedindo para mim, pastor, eu tenho que dar um testemunho na igreja, porque o trabalho foi assim. Amado, levar e ter uma vida frutífera alegra a alma e glorifica o nome do Senhor. Aquele irmão não parou de ficar me cutucando até eu falar para ele, olha, tal dia, irmão, eu vou dar para o senhor 5 minutos para o senhor testemunhar lá como foi o trabalho. Vida frutífera alegra a alma. Quer alegrar a sua alma, combater amargura e ressentimento? Tenha uma vida frutífera na presença do Senhor. Que aí você vai ficar preocupado, não com sua amargura, com seus aborrecimentos, com as suas perebas, né? Porque você quer levar uma vida frutífera, você vai pensar em outras pessoas. Vai deixar de pensar um pouco em você mesmo. Muitas vezes você é muito parado, só pensando em você mesmo. Aí mente vazia é a oficina do diabo.
Mas enquanto você está trabalhando, frutificando, produzindo, você não tem tempo para pensar em problema, porque a sua mente está ocupada, produzindo alguma coisa, fazendo alguma coisa para o Senhor. E esse irmão, então, ele teve que dar uma oportunidade para ele, e ele veio aqui na frente falar, né, das casas que visitou, da quanta Bíblia ele distribuiu, que os irmãos distribuíram, e o que aconteceu com fulano, o que aconteceu com ciclano. E isso me lembra Lucas capítulo 10, verso de número 17. 70 discípulos são enviados para fazer a obra do Senhor, e a Bíblia diz em Lucas 10, 17, quando eles regressaram, ao regressar, os 70 estavam possuídos, não por um espírito estranho, não por uma coisa ruim, mas possuídos de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a alegria do Senhor preenche o nosso vazio, porque a alegria do Senhor preenche a nossa alma, porque ser frutífero e abençoado alegra a alma e glorifica o nome do Senhor. Não é isso que o texto está dizendo? Para que o Senhor seja glorificado, quando nós temos uma vida frutífera. Para encerrar, eu quero ler o verso 7 e o verso 8 de João 15. Verso 7 e o verso 8 de João 15. Veja bem o que diz a palavra do Senhor. Se permanecerdes, essa palavra é do Senhor, para mim, para você, para cada um de nós. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras, as palavras do Senhor, permanecerem em vós, pedireis o que? Pedireis o quê? O que você quer, o que você deseja, o que quiserdes, né? E vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Que Deus nos abençoe. E que Deus nos ajude, para que mesmo diante de tudo que nós temos passado, permaneça firme no Senhor. Permaneça firme e constante no Senhor. E Deus vai fazer da sua vida uma vida cada dia mais próspera, mais frutífera, para a honra e glória do Senhor e para a alegria da sua alma. Em nome de Jesus.